Senhor da vida e dos mundos, nesse instante rogamos as tuas bênçãos e proteção para iniciarmos nosso encontro de hoje. Que nenhum pensamento, sentimento ou influência menos feliz possam gerar qualquer tipo de desconforto, confiando nos teus propósitos, que toda luz, fortaleza e amor nos envolvam. E assim damos por iniciado nossa reunião de hoje. Prezados irmãos, que a paz de Jesus, nosso Senhor, nos envolva. Meu boa noite a todos. E minha grande alegria, e minha grande satisfação, e a grande honra de me encontrar aqui. Meu nome é Benjamin Neto, e sou um trabalhador desse hospital, dessa escola, desse templo religioso que eu tanto amo. E é mais uma vez que eu digo, com alegria e uma honra que aqui eu me encontro nesse momento. Todos nós nos preocupamos nas nossas vidas. Temos preocupações reais, preocupações imaginárias. Nós nos preocupamos com a nossa segurança, nos preocupamos com a higiene nos nossos lares, nos preocupamos com o nosso bem-estar, nos preocupamos com tudo. E muitas vezes deixamos as reais preocupações de fora. E nesse momento em que nós passamos, quem ia imaginar uma pandemia? O que é, meu Deus, uma pandemia? Como é que nós vamos enfrentar uma pandemia? O que é que a quem nós vamos recorrer? E estamos todos nós numa situação ímpar. Estamos todos nós sem saber como agir. E mais uma vez, a doutrina consoladora, Jesus, o nosso Mestre, que tanto nos auxiliou, nesse momento ele roga, ele precisa do equilíbrio, ele precisa da nossa inspiração, ele precisa do nosso testemunho para que a nossa casa, para que a nossa terra, para que a nossa nave-mãe se reequilibre amparada e todos nós possamos passar por essa situação com dignidade, com fé, com coragem e com otimismo. Medo qualquer um de nós temos. Medo é um sintoma natural. Se nós passássemos por essa situação e em nenhum momento nós estivéssemos com medo, nós não seríamos humanos. Mas nós somos humanos sim. E o medo vai virar um aliado para nós termos os cuidados devidos na hora necessária de termos. E mais uma vez, recorrendo ao Mestre Jesus. Quando Jesus diz, batei e a porta se abrirá. Pedis e obtereis. E em nenhum momento eu lembro que Jesus faltou com a verdade. Eu lembro que Jesus mentiu. E é nesse momento que nós temos que dar o nosso testemunho. E a nossa nau, o nosso barco não está à deriva. Jesus está sim à frente do barco. O universo é regido pelo amor. Portanto, só acontece o que é de melhor e o que é principalmente necessário para cada um de nós. E nesse momento, vamos ser esses instrumentos da paz, da harmonia, vamos comungar com os benfeitores amigos, vamos ajudá-los na medida da nossa pequenez, vamos ajudá-los, vamos transformar essa pandemia em uma luta, em uma ajuda, em um amparo, sempre ladeados e circulados pelo bem. Vamos sorrir aqueles que já não sorriem, vamos alegrar aqueles que estão tristes, receosos, passando por determinadas situações. E Jesus nos deixou vários e vários recursos que nós podemos usar no nosso dia a dia para a nossa grande defesa, para o nosso grande bem-estar. E um deles é o Evangelho no lar. É o convite que nós fazemos mais ostensivamente
para que Jesus esteja ao nosso lado, esteja dentro do nosso lar, naquele grande banquete espiritual que vai sustentar os nossas mentes, os nossos espíritos cansados, que vai nos alimentar cada vez mais de fé, de coragem e de otimismo para nós enfrentarmos o nosso dia a dia. Com Jesus em nossos lares, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tudo fica mais doce. É simplesmente nós convidá-los. Ele tem a necessidade que nós possamos convidá-lo para o nosso lar. Ele tem essa necessidade e vamos ter a humildade, acima de tudo o amor e a fé para chamar esse Espírito, esse governante para o nosso lar. É através desse recurso maravilhoso, o Evangelho do Lar, que nós levamos para dentro das nossas casas, dos nossos lares, o Evangelho de Jesus, a presença, a luz de Jesus, a luz do incondicional amor de Jesus, o grande sol que nos ilumina, que nos aquece e que nos dá coragem, reunindo através os nossos familiares, em que nós vamos reunir para a gente conversar, ler a palavra de Jesus, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para cada vez mais nós ficarmos seguros e amparados. Cada vez mais nós temos esse dever de agradecimento, de gratidão. Hoje gratidão é uma palavra que está em voga, está na moda. Todos nós queremos ser gratos. Todos nós temos que ter gratidão, mas verdadeiramente nós não sabemos o que é gratidão. E gratidão é a gente levar Jesus para dentro dos nossos lares, para aqueles familiares, todos eles unidos. Muitas vezes não existe uma comemoração do aniversário, não existem os jantares de família, pois vamos fazer com esse recurso tão maravilhoso que é o Evangelho do Lar. Como é que nós procedemos? Nós vamos reunir a família e vamos conversar. Qual seria o dia em que a grande maioria estivesse todos reunidos dentro da casa? Nós escolhemos o dia, nós escolhemos um horário que seja bom para todos, que tenha a facilidade de todos se encontrarem, e nós vamos, com o dia e com o horário escolhidos, nós vamos começar esse nosso Evangelho do Lar. E você me pergunta, Neto, quais são os benefícios do Evangelho do Lar? Quais são as finalidades do Evangelho do Lar? E eu lhe digo, a finalidade é tão grandiosa. Quantas vezes eu mesmo só tenho a agradecer dentro do Evangelho do meu lar. Quantas pessoas já foram ajudadas? Quantos de nós fomos ajudados quando nós convidamos Jesus com a finalidade de orar? Certa vez, alguns anos atrás, eu tive um irmão que adoeceu. Ele adoeceu e nós levamos para médico, fizeram exames e nada de descobrir o que é que ele tinha, nada de descobrir. E ele todos os dias, no final da tarde, ele se prostrava, ele tinha uma febre que ele não aguentava nem ficar em pé, ele tinha que se deitar. E nesse dia, era o dia do Evangelho lá de casa, e nós estávamos na sala. Ele disse, mas eu não aguento ficar sentado. Eu digo, não tem problema, vamos armar uma rede. E eu armei uma rede e ficamos eu, ele e minha mãe reunidos. Quando começamos o Evangelho e eu pude perceber a presença de um espírito enfermo, eu pude perceber aquele espírito enfermo jogado lá, tranquilo, e eu comecei a orar. Eu comecei a orar com a intenção, e o Espírito despertou assim, você está falando é comigo? Você está falando comigo? E eu comecei a pedir a assistência espiritual para o meu irmão que estava enfermo, vítima daquele espírito. E o Espírito foi
se ouvindo, e a assistência espiritual veio. Meus irmãos, quando terminou a reunião, parecia que foi veneno que ele tinha tomado. Fez imediatamente, ele se levantou do evangelho, foi tomar um banho e nunca mais ele teve aqui. Só com a ajuda da fé, da nossa confiança e do evangelho do lar, dentro da nossa casa. E outras pessoas foram beneficiadas da minha família através do evangelho do lar, através da ação direta ou indireta dos benfeitores amigos. É por isso que eu digo, é uma grande alegria, é uma grande felicidade participar do evangelho do lar. É uma oportunidade preciosa, é um dos recursos preciosos que a espiritualidade, que a misericórdia, que o amor de Deus nos concede. A misericórdia de Deus, como eu vim dizendo, a misericórdia, a bondade, a oportunidade preciosa desse recurso do nosso evangelho do lar. Voltando, escolhemos o dia, o melhor dia para reunir a maioria dos familiares. Escolhemos a hora. Agora vamos para a parte prática. Geralmente eu, Neto, gosto de abrir com uma mensagem. Porque geralmente por exemplo, o da minha casa, do meu lar, é dia de sexta-feira à noite, a partir das 8h30. Então, geralmente nós passamos o dia trabalhando, muitas vezes tivemos aborrecimentos, e eu gosto de chegar em casa, tomar um banho, e eu gosto de iniciar o Evangelho do Lar com um livro de mensagens. E eu estou apaixonado por esse livro novamente, Fonte Viva. Há muitos anos eu já tive e tinha esquecido um pouquinho dele, e retornei a encontrá-lo, e estou apaixonado por essas mensagens maravilhosas que nos revigoram, que nos dão alento, que nos dão alegria de viver, que dão sentido à nossa vida. Nada triste. Eu não gosto de tristeza, eu gosto de alegria, eu gosto que nos dê a alegria de viver, o sentido da vida. Show! Sofrimento. O momento é de alegria, é de testemunho. Então nós iniciamos com a mensagem, essa mensagem de cunho evangélico, que nos revigora, que nos dá força, né? Depois se faz a prece, escolhe um dos membros da família, um iniciou com a mensagem, o outro vai fazer a prece inicial, ou seja, amparados, inspirados, depois de uma mensagem maravilhosa, nós vamos fazer a prece, conversar com Deus, sintonizarmos com os benfeitores amigos, para que a nossa reunião transcorra na paz, transcorra na harmonia e na tranquilidade, e que cada um de nós encontre lá aquele lenitivo, aquela água, aquela fonte onde nós vamos saciar a nossa fome, a nossa sede do amparo e da assistência espiritual de Jesus. Leu-se a mensagem inicial, o próximo fez a prece inicial. Agora o passo seguinte é ler o Evangelho. Muitas pessoas perguntam: Neto, e eu começo aleatoriamente ou eu começo desde o início do capítulo 1, da introdução? Você é que sabe. Você é que sabe. Se você quer iniciar desde a introdução do capítulo 1, ótimo. Ou você quer abrir o acaso, o importante é que você entenda um trecho pequeno, onde vocês possam entender, possam discutir sobre aquele assunto, sobre aquelas parábolas, sobre as palavras de Jesus que estão contidas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, sempre retornando, o primeiro leu a mensagem inicial, a outra pessoa fez a prece inicial, um outro leu o trecho do Evangelho. Neto, só sou eu e a minha esposa. Neto, só sou eu e o meu filho. Como é que eu possa ver? Divide.
Um lê a mensagem, o outro faz a prece inicial, o outro novamente lê o trecho do Evangelho e assim vai. O importante, meus irmãos, é que se faça o Evangelho. Quantas vezes o meu Evangelho do lar eu fiz só, porque as pessoas estavam viajando, ou porque as pessoas tinham outro compromisso, e eu não li a mensagem, fiz a prece inicial, li o trecho do Evangelho. Depois disso, a gente vai fazer a nossa vibração, ou seja, nós vamos pedir, ou agradecer, ou os dois juntos. A nossa vibração, por exemplo, nesse momento que nós passamos, vamos pedir aos benfeitores amigos que cheguem e consolem a todos esses que estão perdendo seus entes queridos, a todos esses que estão nos hospitais, a todos esses que estão jogados sobre a rua. Vamos vibrar e vamos pedir por cada um de nós, vamos pedir pelo nosso lar, vamos pedir pelos nossos amigos, vamos pedir pelos nossos inimigos também. Nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelas pessoas que não gostam de nós. Nem Jesus agradou todo mundo. E nós também, muitas pessoas, nós não simpatizamos, nós não gostamos. O importante é não desejar, é não fazer por nada para que ela seja mais infeliz ou feliz do que ela é. O importante é, dentro dessa hora da vibração espiritual, nós acreditarmos firmemente que Jesus, que Deus nosso Pai, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, permite. E os nossos pedidos, o nosso apelo, o nosso agradecimento será ouvido. Depois de tudo isso, aí sim, nós vamos fazer uma pequena oração de agradecimento pela oportunidade preciosa, pela oportunidade valiosa. Eu lhe digo, meus amigos, eu pessoalmente, o Neto falando, quantas vezes eu fui beneficiado, quantas vezes eu passei por situações desagradáveis e através do trabalho espiritual e através do dentro do Evangelho do lar, através do trabalho em prol do meu próximo, eu consegui, eu venci e eu estou aqui. Graças a Deus, graças aos bons espíritos, graças à doutrina consoladora. Eu sempre digo, e quando eu entrei dentro do Espiritismo, eu não encontrei o mapa do tesouro, eu encontrei o próprio tesouro que me ampara, que me fortalece. Aos 17 anos, eu encontrei esse tesouro que me ajuda, que me ampara até hoje, em todos os momentos. E é através desse recurso valioso que é o Evangelho do lar. Eu sempre digo, é o banquete espiritual, que as pessoas acham que o banquete espiritual só é dentro da sociedade espírita, caridade e esperança, na última reunião do mês, onde nós temos aquela confraternização com os benfeitores amigos. Mas não é, meus irmãos, nós podemos levar esse banquete para os nossos lares semanalmente. Então, mais uma vez, recorda, e durante 20 minutos, 30 minutos no máximo, convidando Jesus para fazer parte, lendo a mensagem, fazendo uma prece, lendo o trecho do Evangelho, fazendo uma prece de agradecimento e a prece final. Com isso aí, nós fazemos o nosso lar ter a leveza, ter a tranquilidade e a maravilha. Eu vou dizer outra coisa, eu reclamava, às vezes, os meus vizinhos, às vezes eu chegava e estava uma zoada, às vezes as pessoas estavam bebendo ou brincando na frente, e eu dizia, meus irmãos, quanto tempo eu faço meu Evangelho e não adianta, porque eu nem paz e tranquilidade eu possa ter dentro do meu lar e pedir. E de certa hora, e não notei, e passou. Simplesmente passou, era uma tranquilidade. Aí o nosso irmão, que é médico dessa casa, e meu companheiro espiritual, Dr. Bruno, chegou, fofoqueiro, linguarudo, é engraçado, né?
Para reclamar, tu reclama, mas faz tempo que nós resolvemos aí o teu caso e tu não agradece. É porque verdadeiramente nós sintonizamos sempre com a reclamação, sempre com o lado ruim, mas o lado bom, o agradecimento, a benevolência desses irmãos estão aqui, ele está aqui rindo. Eu estou tendo esse privilégio de sentir, de ver a presença dele e da minha querida irmã Rosália, que eu digo, ela é irmã dela, é minha mãe espiritual, ela é a mãe de todos nós que nos acolhe, doutor Gergerenils também, maravilhoso, fazendo parte desse trabalho, na minha humildade aqui, dentro dessa palavrinha que eu vou dar para cada um de vocês, que eu disse no início, a alegria e a grande honra de estar no meio de tantas pessoas sábias que já passaram por essa tribuna aqui, e eu no meio, o Neto no meio aqui, dando essa palavra, auxiliado espiritualmente pela nossa irmã Rosália, por doutor Bruno, por doutor Luiz Siqueira Campos, que aqui está também, e doutor José Zerenius. Eu desejo que todos nós possamos passar e passar bem, com fé, com otimismo, com coragem, porque nós vamos vencer, meus irmãos, porque Deus nos ama profundamente e isso é para o nosso bem. Firmeza, fé e coragem. Jesus nos ama e nós somos amados por Deus, por Jesus e pelos bons espíritos. Nós temos a grande honra de sermos filhos de Deus, portanto temos a essência de Deus da evolução. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. A flor nasce entre espinhos, com imenso esplendor, embelezando o caminho, exalando perfume de amor. Nela está a paz, a força do bem, a cura que traz os bosques do além. Suas pétalas singelas se espalham com o vento em todas as aquarelas, consola os meus tormentos. Há infinitas cores em alto espaço astral, a chuva de flores, o jardim celestial. Nela está a paz, a força do bem, a cura que traz os bosques do além. Nela está a paz, a força do bem, a cura que traz os bosques do além. A flor nasce entre espinhos, com imenso esplendor, embelezando o caminho, exalando perfume de amor. Obrigada, Senhor da vida, por esses tão fortalecedores momentos, que possamos utilizar da melhor forma os exemplos e esclarecimentos dados neste tão profundo relato. E como eternos e necessitados pedintes que somos, ousamos pedir a saúde, o amparo e o equilíbrio para o nosso ser e todos os nossos irmãos que estão a necessitar. Para a nossa cidade e o nosso mundo, ó Pai, ampara.
que os bálsamos de saúde e vigor possam ser depositados nas garrafas com água e assim damos por encerrado as nossas atividades de hoje, com a gratidão, a confiança e o otimismo de que tudo há de ficar bem e que assim seja.